Carol, muito bom dia para você, uma excelente sexta-feira para você e todo mundo que nos acompanha. O temor internacional é claro, e esse próprio relatório avisa que isso muito provavelmente vai acontecer, é de que a fome aumente ainda mais na faixa de Gaza, mais palestinos provavelmente sofrendo com a fome nos próximos meses, justamente por conta dessas ações militares israelenses que ontem confirmaram, inclusive, segundo as autoridades de Israel, a ofensiva contra a cidade de Gaza, onde eles pretendem simplesmente tomar militarmente completamente a cidade de Gaza, que é a maior cidade da faixa de Gaza. O que esse estudo do Monitor Internacional da Fome diz? Diz que pelo menos um quarto dos palestinos estão passando fome, muitos deles já na cidade de Gaza pela primeira vez. Essa questão da fome era mais acentuada nos campos dos refugiados dentro da faixa de Gaza, os refugiados palestinos que foram expulsos das suas casas pelas ações israelenses, muitas dessas casas sendo destruídas, inclusive, e agora a gente vê essa fome se alastrando também na principal cidade do território. Esse monitor é composto pela ONU e por várias ONGs. É um monitor muito respeitado que usa metodologias comprovadas aí para tentar medir na melhor maneira possível a fome em várias regiões, inclusive regiões de conflito. A intenção é, obviamente, adotar políticas de segurança alimentar que impeçam a fome de se alastrar em territórios que sejam ou muito empobrecidos ou em conflito. Eles identificaram então que um quarto da população palestina já está sofrendo com fome e eles dizem que esse número deve aumentar exponencialmente já no mês que vem, em setembro, justamente por conta dessas ações militares que foram anunciadas e estão começando a entrar em vigor pelos israelenses. A ONU reagiu de uma maneira muito forte a esse documento, a esse relatório, criticando duramente o governo de Israel. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que essa é uma crise fabricada pelo homem, pelo governo israelense, que continua impedindo a entrada suficiente de ajuda humanitária na faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que aumenta os ataques, os bombardeios, numa guerra que já deixou mais de 60 mil pessoas mortas, 60 mil palestinos, em grande maioria mulheres e crianças. O responsável pelos direitos humanos, o inspetor de direitos humanos, comissário de direitos humanos da ONU, o Volker Turk, disse o seguinte, vou abrir aspas, Carol: a fome declarada na província de Gaza pela Classificação Integrada de Segurança Alimentar, que é esse monitor, é o resultado direto das ações tomadas pelo governo israelense. E ele continua: é um crime de guerra usar a fome como método de combate, e as mortes resultantes também podem ser consideradas crimes de guerra por homicídio intencional. Então, palavras bastante duras da ONU contra as ações israelenses no território palestino. A gente lembra ainda, Carol, que Israel responde a uma ação nas cortes internacionais por uma alegação de genocídio contra os palestinos. E a Corte Internacional de Justiça determinou que Israel não tomasse novas medidas que pudessem colocar em risco a vida dos civis palestinos. Não é isso que a gente tem visto no terreno. A Corte também determinou a entrada de muito mais ajuda humanitária para os palestinos, o que também não tem ocorrido, como tudo tem sido demonstrado, inclusive por esse relatório. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é o maior aliado do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, disse que é impossível você falsificar as imagens de fome entre os palestinos. E apesar de todas essas evidências, Carol, qual foi a resposta do governo de Israel? Simplesmente negou que exista fome em Gaza.